Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Óbvio Bendito. Eu sou a Beta, sou psicanalista e hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito latente na nossa sociedade atual, que é a violência de gênero, mas atravessada pelo machismo estrutural. E hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, que é um amigo querido, homem, portanto, atravessado pela existência da masculinidade, mas também psicólogo, ou seja, ele opera aí na prática clínica esse atravessamento também com os seus pacientes. Então esse é o meu amigo Diego Garcia, seja muito bem-vindo. Estou super feliz de você ter aceitado o convite de estar aqui comigo. Muito obrigado pelo convite, Beta. É uma honra estar aqui junto com vocês, junto com você, com todo mundo que está aqui. E é uma honra poder a gente falar um pouco sobre toda essa dificuldade de ser o movimento do homem, né? De ser homem nessa nova geração, de ser homem nesse novo momento que o planeta está girando aí, que está passando, e de ser homem nessa sociedade estruturada, vamos se dizer aí, que acredito que nós estamos numa sociedade desestruturada, porém falamos que é estruturada. Mas vamos deixar bem claro que isso é uma particularidade. É importante a gente poder lembrar que o ser homem, né, é uma construção em si, e a forma que você constrói, ela tá vindo aí, né? Ela é colocada de inúmeras formas, como desenvolvimento cultural, colocado por influência cultural, por influência de inúmeros pontos aí. Porém, muito obrigado pelo Diego, convite. quando a gente fala de machismo estrutural, logo a gente pensa em toda uma estrutura operante que já funciona no meio ambiente, né? No meio cultural, no meio social, em que uma pessoa é introjetada, por exemplo, ao nascer. Como você bem pontuou, né, a questão de estamos aí nos construindo o tempo todo. A Simone de Beauvoir, ela cita, né, na sua obra O Segundo Sexo, que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Ou seja, ser mulher é uma construção de papéis operacionais, né, ou inoperacionais em uma determinada sociedade. A gente partir desse mesmo pressuposto, Diego, então também não se nasce homem, torna-se homem, né, a partir de papéis e ocupações. Quando a gente pensa numa estrutura que já está operante, e pensamos em meninos, em crianças sendo introduzidos dentro dessa estrutura, Diego, como que a gente pode pensar essa possibilidade de desconstrução de um ser que não nasce machista, mas é introduzido desde a mais tenra idade dentro desse sistema operante? Olha, eu acho muito válido a gente poder pensar que esses dias eu até dividi com você uma opinião de uma Exatamente. atriz, né? Sim. Que você me colocou um ponto de vista que eu achei sensacional, que foi a respeito desse que nós nascemos dentro de uma estrutura, porém, né? Nós não somos ali realmente colocado uma roupa, um vestimento, um capacete que nós temos que ficar com aquilo. E até então, uma das coisas que nós conversamos sobre, elaboramos sobre, foi justamente a opinião da atriz, foi que nós já nascemos machista, né? Os homens, quando nascem, por causa dessa estrutura toda que nos rege, nós já nascemos com o título de machista. E foi muito bem observado quando você trouxe essa movimentação de que a gente nasce homens, porém não machistas. O movimento de ser machista é uma construção que está dentro dessa, vamos se dizer assim, dessa forma que a gente tem que caber para poder ser homem. Exato. E a gente não precisa realmente entrar dentro de um molde que vai nos fazer em ser homem. Por exemplo, quando eu me lembro que meu avô brigava muito comigo, tinha muita
uma discussão muito grande entre os meus tios não, ele tem que usar azul. A chupeta dele, porque eu... Já como um lugar determinante, né? Do que é ser homem, do que é ser menino. Eu fui largar minha chupeta com meus 6 anos de idade, larguei tarde, né? Pelo ponto de vista de alguns, mas não pelo ponto de vista de outros. Mas larguei tarde e eu me lembro que tinha uma grande discussão dentro da minha família da minha chupeta não ser azul. E isso começou, foi o primeiro ponto que me chamou a atenção opa, peraí, eu sou menino, tenho que usar azul. Não pode chorar. O não pode chorar começou a vir depois Nem ainda. chorar pela chupeta, né? Nem por causa do movimento. O não pode chorar entrou dentro da minha história como um movimento contextualizado do ser homem, dentro da valentia, dentro da coragem. Porque eu não tinha uma coragem de, eu acho que, poder pular um lugar, né? Que eu fiquei com medo de pular o lugar e chorava. E veio essa primeira palavra do movimento. Você tá chorando? Homem não chora. Hoje em dia, escutar essa palavra histórica, né? Que homem não chora, a gente chega a ser uma violência. É gigante, né? Uma violência. Porque é um discurso simbólico que introjeta ali, né, no menino, no caso, desde pequeno, de enfrentamento. Essa performance de enfrentamento, da violência. É aí que a gente vê o tanto que é cortante, né? Eu digo cortante porque sangra quando você desafia um movimento impondo algo que você tem que se entrar dentro da forma. Que eu não posso chorar porque eu sou homem. Porque o homem não chora. Se eu chorar... E no momento eu queria chorar, queria colocar as minhas emoções para fora. Que colocar as emoções para fora, trazer o movimento da fragilidade, não significa que é mais homem, menos homem, ou que tem algum contrabalancê. E sim que nós somos seres humanos, da espécie humana, que temos emoções todos em comum, e que essas emoções vai ter disputas ali internamente, que um vai querer aparecer, que o medo vai querer aparecer mais do que a felicidade em alguns momentos, e que isso vai ter o transbordar do movimento que é o choro. Isso Sim. é um movimento que é uma lógica. E quando eu tive eu coloco como uma repressão, que foi um momento de reprimir algo que eu tinha, uma vontade que eu tinha, para mim poder ter coragem de enfrentar aquilo que eu tinha que enfrentar. Porque o choro, na hora que eu consegui eu mesmo me acalentar, porque na hora ninguém foi lá me dar um abraço, né? Anos 80, isso parecia que não existia na nossa época, de ir lá e falar, calma, vai ficar tudo bem. E na hora que a gente acalma, que a gente consegue se centralizar, agora vai lá, pula. Coragem, né? Coragem. A gente teve que desenvolver todo esse movimento solo, né? Sozinho. Sim. Para poder fazer isso. Sim. Então, a gente partindo dessa ideia de que a gente já nasce, quando a gente já nasce, já existe uma forminha ali, que a gente tem que caber para poder ser o que nós somos, entre aspas, né? Eu já vejo uma contextualização cruel dentro da clínica. Por isso que eu sempre trago que hoje em dia é muito difícil e muito complexo ter o desenvolvimento do ser homem. Que essa procura, né, do ser homem, do que é o movimento de ser homem, é algo que, se não tiver numa clínica, é difícil de achar. Diego, quando a gente pensa, assim, por exemplo, trazendo pela questão da sua perspectiva clínica, né? Eu sei que você trabalha com muito foco em atletas, né? De um tempo para cá, por exemplo. Então, você tem um público masculino. Eu acho que é predominante, né? Não sei se é bem dividido, mas eu acredito que seja mais predominante. E quando a gente fala, por exemplo, dessa questão, assim, de que ao menino
desde pequeno, como você citou aí, o único sentimento que é legitimado é o sentimento da raiva, da fúria, né, da competição. Então a gente já vê esse menino crescendo nesse movimento, né, de recalcar ali as suas emoções, as suas angústias, os seus medos. Então, por exemplo, a gente está falando de homens que chegam na clínica. E aí, Diego, como é que esses caras chegam na clínica? São caras que conseguem se implicar dentro dessa reprodução do machismo e da violência direta ou indireta, discursiva, ou mesmo com gestos e autos, ou nós estamos falando de homens que às vezes levam um tempo ali para você conseguir desencalacrar parte dessa construção dele, ele conseguir entender que, caramba, fizeram isso comigo, me introjetaram dentro dessa estrutura e agora eu estou aqui reproduzindo tudo isso, e aí você começar a trabalhar uma elaboração aí desses sentimentos. Como que é? Como que esses caras chegam ali na clínica para você? Ó, acho que vale explicar, né, que o primeiro ponto, o grande público que eu tenho, pelo contrário de que todo mundo pensa, né, não é o masculino. Ah, E é sim surpresa. o feminino. Surpresa, Flávio? Surpresa? E Surpresa? sim o feminino. Ah, eu não Mas creio. tem um porquê É. nessa história. Porque o homem não tem coragem de chegar na clínica. Uhum. O cara que chega na clínica é porque ele já está entrando em colapso. Uhum. Raramente o homem tem coragem de entrar em contato com ele mesmo. Pelo menos todos os que estão chegando até mim chega depois de uma grande batalha. Depois de uma batalha que é assim é como se entrasse dentro do espaço clínico, do espaço psicoterapêutico, eu tô chegando para a cadeira elétrica. Uhum. Por quê, né? E uma das coisas que eu sinto... Quando você fala dessa questão do colapso, Diego, desculpa te interromper. Não. Você fala mais nessa questão de que, assim, a gente até conversou sobre isso recentemente, né? De que a pessoa não tem que fazer terapia, ela tem que querer fazer a terapia. Justamente. Você acha que esses homens que chegam nesse estado de colapso mental é porque eles conseguiram ter essa ideia de que querem ou não, eu vou lá porque... Olha, vai dar ruim. Mesmo a gente falando esse querer, né? Ele tem que, porque a gente fala que a grande jogada da história, o clique da mudança, em todo o movimento da vida, vem da nossa vontade própria. Nós queremos reagir a qualquer movimento que esteja nos incomodando, que esteja colocando a gente em algo que a gente se sinta desconfortável e que a gente se sinta num movimento onde que é importante a gente ter pontos de mudança e de construção. Então a clínica, eu acho que o grande tchan da psicologia, das terapias, da psicanálise, é justamente você ter esse movimento de querer poder melhorar. E ter essa melhora é ter caminhos para onde ir. Então a clínica, a terapia, ela te ajuda a entrar nesse contato e te ajuda a enxergar certas situações que vai fazer você ter essa melhora, né? Uhum. Mas isso eu gosto de validar muito os meus pacientes, que é tudo em prol deles, né? Eles conseguem isso. A gente em si só acende as luzinhas ali para eles poderem enxergar. O homem, quando ele está dentro desse sofrimento angustiante que é a relação ser humano, vida, ser humano, social, ele, por ser criado dentro de uma forma que foi desenvolvida muito tempo atrás e não, eu creio, tá? Eu, Diego Garcia, como acredito que essa forma aí não foi muito bem desenvolvida. Não foi nada, tinha né? que ter feito mais pesquisas para poder
fazer essa forminha aí, e às vezes não precisava ser uma forma. Então, mas é que a gente fala, Diego, justamente pela questão estrutural, né? Quando a gente. Não tem como, por exemplo, quando a gente estava conversando sobre a possibilidade de fazer esse bate-papo, a gente pensar sobre o machismo estrutural que nasce onde? Onde nasce o machismo? Na sociedade patriarcalista. Que tá aí, que é a predominante ainda. Quando a gente pensa, por exemplo, no ideal de Brasil, né, que é um país relativamente jovem, né, com dimensões continentais, a gente está falando de um processo de colonização, de um processo de escravatura, né, de um processo de destruição dos povos originários. Então, toda essa questão que introjetou esse ideal de poder através da violência, que encalacra justamente nesse papel de construção do que é ser sujeito homem dentro de uma sociedade adoecida por uma estrutura. Então, assim... Já vem vindo, né? Exato. Então, vem vindo. Chega ali na clínica, como romper essa barreira, como quebrar essa barreira. A gente estava conversando antes de começar a gravar, né, sobre as perspectivas feministas e tal, algumas vertentes, alguns braços, enfim... Muitos homens pensam que o feminismo é uma luta das mulheres contra os homens. O feminismo é uma luta política, por igualdade de direito, pela disparidade salarial, pelos direitos políticos, sociais, enfim, das mulheres. Para não morrer, Beta. Não, mas é para além disso. Eu já falo. O feminismo é uma luta que pauta também a existência do homem. Porque quando a gente pensa na questão do machismo estrutural, ele não fere apenas a existência das mulheres, ele fere a existência dos homens. Porque pensa um homem que cresce numa estrutura onde ele acredita que ele não pode chorar, que ele não pode expressar emoção, que ele não pode dizer que tá doendo terminar uma relação, que ele não pode dizer que tá doendo perder um ente querido, que ele tem não pode medo, escolher uma cor. que ele não pode escolher uma cor, que ele não pode escolher ter um cabelo comprido, enfim, toda essa estrutura aqui. Então, o machismo estrutural, ele não vitimiza apenas mulheres, ele vitimiza também homens. Por exemplo, assim, como você bem pontuou, as maiores vítimas são mulheres, meninas e crianças, mas o homem também é vítima dessa estrutura, porque impede a qualidade de vida, a qualidade relacional. Homens morrem social, por conta de machismo estrutural. Os homens morrem mais no trânsito porque brigam, discutem, batem boca, sacam armas, enfim, né? Toda essa estrutura. Então, assim, Diego, como romper essa estrutura dentro do âmbito da prática clínica e nossa social? Eu achei muito interessante nós podermos gravar esse podcast em conjunto para não ficar apenas a mulher feminista que está reclamando sempre de alguma coisa, né, Beta? Ou o homem em desconstrução que está sempre virando para os caras e falando assim, ô parça, aí não, ô parça, aí não. Então, assim, tá tentando ser equitativa aqui no diálogo, né? Mas eu acredito que você deva ter essa dificuldade de quebrar essa barreira, né? Como eu estava te dizendo, né, voltando naquela pergunta anterior a respeito do movimento clínico ser mais feminino do que o masculino, porque o masculino, quando cria coragem para poder adentrar dentro de um movimento clínico, ele já está num processo onde que ele está muito ferido, onde que ele já está transbordando. Por quê? Ou porque ele feriu alguém, ou porque ele foi violento com alguém, ou porque ele, de ser violento com ele mesmo, tá tão sangrando, tá tão machucado que ele tem que pedir ajuda. Sim. O ajuda para o homem é o último momento. E sendo que a ajuda teria que ser natural. Processo, né? O ato de poder pedir ajuda para alguma coisa faz parte do desenvolvimento. Sim. Nós, como seres humanos, somos seres humanos... Gregários. Não, somos sociais. Nós somos pessoas para poder ter dependência um do outro. Nós, como mamíferos, se eu não me engano, tá? Se eu não estou falando muita besteira, como mamífero, nós somos o único animal que, quando nasce, a gente precisa do outro. Por um tempo mais longo, né? O ser humano é o que... Até quando nasce, a girafa, quando nasce, cai num tanto de metro de altura, pum, cai no chão, levanta e vai e chega na teta. Chega no seio. O homem não. Tem que pegar atrás. O homem, se ele nasce
Se a mulher nasce, o ser humano, na hora que nasce, e se a mãe chega a falecer e não tem ninguém para pegar a criança ali e cuidar dela, a criança não chega no seio. Uhum. Então nós somos seres sociáveis, somos seres que eu preciso de você e você precisa de mim. Não existe um fator aonde que eu vou ser solo na minha vida. Agora, quando o movimento do homem começa a se colapsar, a entrar dentro de um movimento que ele não consegue se enxergar como ser, e ele começa a se visualizar que o ser homem, hoje em dia, está num processo de desconstrução e está num processo de mudança, aí esse peso pega. Diego, então vamos entrar num outro aspecto que a gente estava até conversando, trocando figurinha agora antes de começarmos a gravar. Por exemplo, nós somos geração anos 80, né? Aí entregando a idade, né? Então, assim, nós somos uma geração que eu acho que é a geração que começou a adentrar, fazer terapia, olhar para as dores, olhar para os sentimentos, olhar para as emoções. E quando a gente olha os números, né, os dados estatísticos que são estarrecedores dos índices de violência contra a mulher, então aí, gente, a gente pode recortar várias questões, tá? Estupro. E tá subindo mais, hein? Feminicídio, né, agressão psicológica, agressão né, financeira, patrimonial, enfim, são vários aspectos, tá, que caracterizam a violência de gênero. Então a gente vê que tem homens na faixa dos 50 que cometem esses crimes, na faixa dos 40, na faixa dos 60, tem idosos. E a gente também vê alguns exemplares de geração mais nova. E a gente estava conversando sobre essa questão da geração Z, e agora tem uma outra já aí, Flá, você lembra qual é? Tem uma outra aí depois das Gs já, eu acho que esqueci o nome, mas enfim, já tem uma outra. É uma geração que já está vindo, então, num processo de desconstrução desse masculinidade e desse masculinismo, né, que não tem nada a ver com feminismo, né, pelo contrário, é o reforço dessa posição machista e patriarcal. Mas a gente vê uma geração que está vindo aí num movimento, né, eu sou mãe de um jovem de 19 anos, geração alfa, isso, geração alfa, gente. Então, assim, é uma galera que já tá vindo. Por quê? Porque as meninas que estão aí na geração nova, elas estão aí no enfrentamento, estão do mesmo modo que nós, né? Nós também estamos nesse enfrentamento. Diego, o que é que tá alavancando tanto, na sua perspectiva, esse índice alarmante de violência de gênero e que, gente, não é só porque, sempre aconteceu e agora a gente só tem mais notícias, não. O número está crescente, é vertiginoso. O que você acha que está levando a isso? Era para ser o contrário, né? Não era? Quanto mais informação nós temos, mais cultura adquirimos e mais, vamos dizer assim, mais controle temos perante aquilo que a gente aprende, não é? Uhum. Quando eu aprendi, né, o que é a aceitação do movimento do não ser violento, do não ser machista, o que é ser machista, quando eu aprendi isso, eu já tive um movimento opa, peraí, deixa eu ver o que é que eu preciso mudar em mim. Uhum. Deixa eu ver o que é que eu preciso parar em mim, deixa eu ver o que eu preciso reconstruir em mim, o que eu preciso desconfigurar para a gente poder crescer de uma forma diferente. Porque a forma que nos foi colocado o crescimento de ser homem, principalmente nos anos 80, né, adentrando nos anos 90, foi assim, olha, de se pensar em como que a gente conseguiu ter essa possibilidade de desconstrução. Uhum. Como que a gente conseguiu fazer esse movimento de nós podemos falar, não, eu sou capaz de me tornar uma pessoa que não vou ser violento com uma mulher, que eu não vou ser violento com o meu vizinho,
que eu não vou ser violento com os animais, né? A gente está vendo hoje, agora também, né? Uma explosão de violência com animais, com tudo. A violência está explodindo em tudo que é lugar, né? É a minoria, né? A minoria que, assim, não é minoria, né? Se a gente for olhar, mais da metade do Brasil é composto por mulheres, né? Mas quando a gente fala minoria, é de questão de vulnerabilidade, né? Que são mulheres, crianças, animais, né? Domésticos, né? E quando nós vemos esse número aumentar, o feminicídio aumentar, a gente vê a gente vê o machismo estrutural supitando, transbordando por tudo que a gente olha, todos os lugares que a gente olha, a gente vai ver mulher apanhando, por lugares que a gente olha, a gente vai ver mulher morrendo, por todos que a gente olha, a gente vê mulher sendo humilhada, por tudo que é lugar que a gente vai olhando, a gente está enxergando mais, sendo que era para ser o contrário, né? E esses dias eu estava lendo um artigo que eu achei muito interessante, que fala dessa posição do masculino em perder esse topo da hierarquia do controle. É como se o feminino tivesse querendo ultrapassar, querer ser um movimento onde que o feminino, na verdade, está querendo só entrar dentro de um movimento do que é o ponto dela. Quando a gente fala do machismo, não tem como a gente não pensar em estrutura de poder, né, Diego? Então, por exemplo, com o avanço dos ideais feministas, né, a gente fala aí, gente, parece muito tempo, mas tem o quê? 130, 140 anos, né? Isso, e é pouco tempo, se nós formos olhar. Aliás, as mulheres negras já, né, muito antes das mulheres brancas, né, desse movimento de feminismo. Então, assim, por exemplo, o que acontece quando os homens veem essa estrutura de poder que sustenta toda a envergadura dele, né? Ele perdendo esse lugar de poder. Porque, na verdade, por exemplo, o estupro não é sobre questão sexual, o estupro é sobre poder. Quando um homem termina com uma mulher e ele retira a vida física dela, é sobre poder. Quando um homem não aceita o fim de uma relação, não é porque ele ama aquela pessoa adoecidamente, é sobre poder, é sobre posse. Então, quando a gente pensa no ideal de colonização brasileira, né, que é aquele ponto que a gente falou lá atrás, é o quê? É poder, é posse, é quanto mais, melhor pra mim. E foda-se as outras pessoas, desculpa o palavrão. Então, assim, Diego... Como Ótimo. os homens podem se comprometer de fato com uma estrutura que ceifa a vida de mulheres, que reprime a vida de mulheres e também violenta a própria existência? Como é que os caras podem se comprometer de fato com isso, Diego? É um movimento tão difícil assim, ou são pequenas cotidianeidades, coisinhas? Beta, essa pergunta, Pega na pleura. Ela seria muito fácil de responder se os homens não tivessem essa questão da pergunta anterior, dessa disputa pelo movimento do poder. Eu sou mais poderoso, eu tenho mais, eu consigo mais, eu sou o cara mais e tudo gira ao meu redor. E não sou eu que giro ao redor de tudo. Seria muito fácil a gente poder responder isso se a gente realmente fizesse um trabalho de informação coletiva, estrutural, lá na infância, vim desconstruindo o movimento lá na educação, sabe? A gente, é muito clichê a gente usar a palavra de que a educação é o futuro, né? Mas é aí que nós vamos começar. Esse movimento... É o presente, né? Esse movimento ser um negócio... ele ganhar força, né? Para poder ter o enfrentamento contra o masculino de ser homem, eu falo do masculino machista, tá? Não o masculino... Porque o masculino, quando ele entra em contato direto com o movimento feminino, quando o homem aceita o seu feminino e ele entra direto nessa história, é lindo, é bonito poder ver homem chorando, é bonito ver homem falando das emoções,
É bonito ver o homem transbordar. É bonito ver o homem poder chegar para a mulher e ele se assumir como um movimento de não ser maioral. Sim, lógico, eu jamais vou esquecer uma vez uma colocação que você me fez e falou: Nossa, Lá vem. eu preciso do cara que chega e troca a porra do pneu do meu carro. A gente tem bíceps, mas a gente não quer. Não tem problema, tem? É ser menos feminista? De forma nenhuma. E essa semana, quando a gente estava conversando, semana passada, né, sobre a questão do podcast, eu até falei para você da Judith Butler, né? Sim. Que ela faz um recorte, né, no estudo dela sobre a questão de gênero, né? Então, por exemplo, o que é ser masculino e o que é ser feminino? Partindo de que não é apenas uma questão biológica. Porque o que é uma questão biológica? É uma verdade inconteste. Né? Então, por exemplo, assim, eu nasci com útero e órgãos reprodutores. Isto automaticamente me faz mulher? O fato de um homem ter testículos e pênis faz ele masculino? Então, o que é? Então, não é só uma questão de gênero, a gente descamba no mesmo lugar, né? Que é construção. E é por isso até que a gente vê, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans do mundo. Do mundo. Por quê? Porque existe uma sociedade inteira que não reconhece uma mulher trans enquanto mulher, simplesmente porque ela não nasceu com órgãos reprodutores. Então, descamba só na questão da fisiologia e da biologia? Não, porque é uma construção social. Eu acho que a gente pode também contextualizar, Diego, com uma questão de polarização política, né? E aí polarização ideológica, porque a gente vê nos últimos anos aí um avanço escabroso de um fascismo, né? De um reacionarismo. E isso automaticamente está atrelado à questão patriarcal, à questão machista e etc, né? Então, é a legitimação do ódio, né, a tudo aquilo que diverge, que não está dentro do que é considerado padrão de normalidade. E a gente coloca um ponto mais perigoso ainda, hein? Estão usando o nome do divino para poder para poder justificar isso. A barbárie, né? É esse que é um dos pontos que a gente tem que se colocar e que a gente poder se perguntar, nós como homens, o porquê que a gente usa essa capa para nos proteger das insanidades e das barbáries que nós mesmos cometemos. Que a gente usa isso para poder escapar das punições, né? Das consequências, né? Uhum. Eu me lembro muito que eu tinha uma professora de antropologia que ela chamava Maria Esther Fernandes. Ela era livre docente da USP. E ela falava que era bonito ver o homem gritar nas cruzadas a morte em nome de Deus, né? Vamos lá, estamos aqui em nome de Deus. E levantava a espada e ia para a procura do Santo Grau. Não, ia para decapitar as pessoas. Estuprar, a procura do Santo Grau, cadê? Nunca achou. Ia para decapitar pessoas. Então, isso era apenas um movimento para você poder dar essa desculpa para poder decapitar pessoas. E assim, por exemplo, com respeito com respeito a todas as formas, né, de expressão religiosa, crenças, mesmo. Nós, enquanto profissionais de saúde mental, a gente sabe que são questões subjetivas e simbólicas que sustentam, às vezes, quase toda a envergadura ali, né, de uma pessoa. Mas, por exemplo, dentro desse contexto do aspecto da religião, né, a gente vê que existe realmente essa movimentação aí dentro da sujeição de alguns, né, e predominância dos direitos de outrem, né? E olha, lembrando que isso é tudo para defender essa forminha, tá? Esse movimento estrutural. Todo o movimento que vem lá de trás é tudo para defender essa forma de vida, essa forma de contextualização das coisas, dos seres, a forma de contextualizar como que nós trabalhamos com as nossas emoções. É uma defesa gigantesca para que isso não mude, que como se fosse isso aqui realmente fosse certeza que isso é bom. Peraí, bom não é.
Não tem como ser, né? Não tem como ser. A gente não pode falar que nem tá funcionando. Porque eu acredito, tá? Particularmente, isso é uma opinião minha, que eu tô que chega de informações, de livros que eu leio, de coisas que vai aparecendo, de séries, de documentários, de livros, de artigo, tudo que vai chegando, tudo acaba nessa disputa do poder. Diego, quando a gente toca na questão da religião, por exemplo, de várias expressões religiosas, eu aproveito o gancho para, por exemplo, desmistificar não é desresponsabilizar, tá? Então, eu parto da premissa de que o ser humano todo ser humano é capaz de coisas muito boas e de coisas horríveis. Quando nós vemos, por exemplo, exemplos de feminicídio, de questões barbáries aí que acontecem, a gente sempre parte daquele discurso, às vezes, nossa, que monstro, que psicopata, que isso, que aquilo. É uma forma de você mitologizar uma violência que ela é natural, ela é inata ao ser humano. Nós somos capazes de fazer coisas horrorosas uns aos outros. Você falou aquela hora a questão do mamífero, né? O ser humano, o Homo sapiens, é o único animal capaz de infligir dor e sofrimento a um exemplar da mesma espécie simplesmente porque sente prazer. Um leão não faz isso. Um rinoceronte não faz isso. Um elefante não faz isso. Um cão selvagem não faz isso. Nós somos capazes. Então, quando a gente desmistifica, não é sobre desresponsabilizar. Então, quando a gente fala sobre toda essa estrutura aqui de machismo estrutural, não é para passar pano pro coleguinha, não. Ah, mas ele cresceu na estrutura, reproduziu, é automático. Todos nós temos responsabilidade social, individual, coletiva, enfim, uns com os outros. E é nosso dever e compromisso ético nos comprometermos, assim, com essa desconstrução. Dito isso, Diego, eu vou fazer uma pergunta para você que não tá no script. E eu fiquei me coçando. É a pergunta surpresa? É a pergunta surpresa. Então, mas eu vou te falar uma surpresa melhor ainda. Você também tem uma pergunta surpresa. Não todas as perguntas estão sendo surpresas para mim, porque eu não li o script. Tá bom. Não deu tempo de ler o script. Fez eu trabalhar à toa, machista. Todas as... Você me fez trabalhar à toa. Não, mas eu não li. Você me explorou Não, toa. Eu não li porque eu não... Tá vendo, né? Me explorou ao vivo. Não, Beta, eu não li por... Luísa, você tá vendo, né? Eu não li por eu não queria não ler. Não foi o não querer não ler. Eu não li porque realmente eu não consegui ter tempo para poder chegar e estudar. Eu queria muito ter estudado todo o desenvolvimento estrutural do movimento do machismo, que você sabe sobre esse tema. E eu gostaria de ter estudado melhor para poder debater isso. Então, por isso que eu falei, eu vou deixar o papo rolar da melhor forma possível, sem adentrar dentro de um movimento científico bruto, né? Sem ficar entrando muito em referência, porque... Ele tá me chamando de acadêmica, ele sempre faz isso. E a Flávia também. Porque BTs. Eu gosto de dizer, né, muito que a Beta... até então, quando eu cheguei aqui, eu fui dar parabéns para os filhos dela, né? Tanto para o Enzo, tanto como para a Sofia, porque eles têm uma mãe, assim, que é uma... Eu não queria falar desbravadora, né? Porque o desbravador sofre muito para poder desbravar os campos, para poder deslenhar. Eu sofro. Não, eu não estou dizendo que você não sofre, muito. Mas eu estou dizendo que eu não queria que você sofresse por fazer isso que você faz. Porque, mas é um movimento importante, né? Porque a forma que você lida com esse movimento, né, a forma que você lida com a facilidade de falar, que você viu, visualizou, você sentiu isso em todos os enfrentamentos masculinos que você teve, que eu sei que você teve, e isso fez você ter esse arcabouço. Ele adora falar arcabouço. Você tem esse arcabouço para poder falar sobre isso, porque você vivenciou inúmeros movimentos masculinos que não são legais. Sim. Então você fala disso com uma propriedade muito, vamos dizer assim, muito construída,
muito bem construído, os alicerces disso. E você não fala para humilhar ninguém, nem para poder colocar alguém num ponto ou ser agressiva. Não, eu parto da premissa, assim, desculpa te cortar, que quando a educação não é libertadora, o oprimido vira opressor, né? Então, Por isso, não é esse o meu lugar. Eu sou mãe de menino, né? e esse vem de um movimento aonde que eu sempre insisto e falo, não, Beta, você não é radical, né? Não sou radical fan, Eu não gente. coloco Quem você discordar aí, deixa um comentário. como um movimento radical dentro dessa história do ponto, e sim, você é uma educadora, que não é um papel de vingança, De modo algum. que você vem realmente para poder educar. E educar não precisa ser pela dor. Quem educa pela dor é o machismo. Diego, vamos lá então. Vamos à pergunta secreta. É o seguinte, Que Diego virou rufem os agora. tambores. Diego, você é o pai da Lia, Sou o pai da Lia, namorado da Luísa, o namorado da Luísa. mulherão, hein? Feminista. Ela é. Faixa preta de jiu-jitsu no tatame. E Faixa na preta vida, de jiu-jitsu. porque você tem os seus enfrentamentos, os seus recortes, os lugares aos quais você pertence. E todos nós existimos em lugares de dor, né? Em lugares de enfrentamentos cotidianos, né? Diego, isso posto, como é que o Diego de hoje, dentro de todo esse contexto, olharia para o Diego lá de trás, que se construiu dentro de uma estrutura machista, patriarcal, de performar papéis? Como é que o Diego olha para esse Diego lá de trás? Partindo do pressuposto de que todos nós estamos sempre em construção e desconstrução, e me incluo e me implico aqui. Mas e aí? Olha, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Você acha que a paternidade foi um start virar a chave? para... Eu acho que para uma grande parte, ou alguma parte representativa, significativa? Inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Eu acho que tanto como a paternidade e a maternidade faz a gente desfragmentar o nosso ego. Eu acho que é o principal ponto da história, que muita gente fala do ato do ter filho, né? Muita gente quero ter filho, não quero ter filho, tem filho, não tem filho. E sim, muita gente olha e fala, né? Igual esses dias eu vi uma fala que eu achei super interessante, onde que o cara fala, porra, né? Como que você é feliz, né? Seu filho te ocupa 75% do tempo, você trabalha o dia inteiro para poder custear a vida do seu filho, chega o final de semana, é o final de semana que você tem que dar atenção para o seu filho, você não consegue ter o movimento da sua vida. E eu acho que a melhor resposta que eu achei para esse movimento, sim, o ato que você coloca como o desfragmentar o ego, né, pelo outro. E isso acontece nesse movimento comigo começou no momento onde que a minha ex-esposa chegou para mim e falou, olha, você vai ser pai, Feliz Natal. Que eu comecei a me questionar de como que eu vou preparar meu filho para esse mundo. Uhum. Porque não é para mim. Gostaria que ela fosse só junto comigo. Mas eu vou preparar ela para o mundo, né? Uhum. E aí começou realmente essa responsabilidade de falar, pô, e agora? Como que eu vou fazer isso? Uhum. Como que eu vou adentrar dentro desse movimento? A primeira coisa que me veio na cabeça foi olhar para mim. Uhum. E se fosse para mim poder olhar toda a estrutura lá atrás, para poder puxar para hoje em dia, para quem que eu estou querendo ser ainda, que eu não sou, mas eu estou num processo de construção, e nem sei se eu vou conseguir chegar, porque, como diz o Mário
Sérgio Cortella, quanto mais a gente estuda, mais dúvida nos surge. Não adianta, quanto mais eu vou estudar, quanto mais eu vou me olhar para dentro, mais dúvida vai me surgir. Então, esse movimento, eu me falaria para mim mesmo, entendeu? Eu colocaria para mim mesmo como putz, cara, que barra de enfrentamento aí, você tá de parabéns, porque olha onde você tá chegando, pelo menos você tá chegando, né? Você tá num estado de mutação, mas você tá indo. E eu não tô me fechando, muita gente, igual o homem quando chega na clínica, né? Ele chega, raramente chega até assim, ó, para ninguém ver que ele tá entrando dentro da clínica, né? Para poder assimila o movimento de eu estou na clínica, estou doente. E muita gente vai na clínica não é porque está doente, vai na clínica para se compreender, para se entender, para se estudar. E infelizmente a minha vivência, o meu crescimento foi, ó, você vai ter que caber nessa forma aí. Deixa eu te moldar aqui. E pronto, tá pronto, Diego. Pô, se não for isso, não vai servir, tá? E assim a gente foi se moldando aí até o dia, realmente, eu acho que o ponto de virada mesmo foi o dia da surprise da Lia, de falar, olha, tá vindo aí sua filha, parabéns, Feliz Natal, sua filha tá chegando. E aí eu olhei e falei, bom, agora eu tenho que mudar. Agora eu tenho que me olhar para ver quem que eu sou, porque agora realmente eu vou fazer essa transferência cultural aí para um serzinho. E já peço desculpas para todas as pessoas antes desse movimento. O seu namorado é faixa preta. E que lindo que ele é, viu, Davine? Eu sou suspeita para falar. Davine, você é lindo, cara. Eu sou seu fã. Ó, trata muito bem ela, tá? Ó, mão da porra. Então, ele é um homem desconstruído? O Davine? O Davine é um homem em desconstrução, sim. Ele tem as questões dele, né? Assim como todos os homens. Mas é um homem que não tem problema em demonstrar afeto, em dizer que ama alguém. Mas é um homem dos anos 80, né? Então eu acho que ele tem os enfrentamentos dele também. Olha, né? eu amo muito ele porque você ama ele e eu amo ele demais. Eu espero que ele É um cara incrível. seja maravilhoso Eu com falo você. que por ter aí seus 1,90, 100 quilos e faixa preta, né? Dessa geração, ele é um cara muito foda. Somos uma geração de faixas pretas que somos foda, né? Pois é, aí o que eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer é o seguinte, que majoritariamente aos homens falta musculatura emocional, né? Enquanto sobra bíceps, tríceps e todas as outras Musculatura emocional. falta sempre a musculatura emocional. E músculo é o quê? É exercício, construção e desenvolvimento, né? Então, eu penso que toda pessoa, todo ser humano é capaz de se desconstruir e se construir, reconstruir em qualquer condição, desde que tenha oportunidade para tanto, né? E comprometimento, né, consigo mesmo e com as outras pessoas. Então, partindo disso, eu acredito sempre num cenário melhor para o futuro. Eu sempre acredito que nós podemos ser melhores que isso. Sempre digo isso, né? Podemos mais que isso. Né? Então eu vejo isso para nós, homens, mulheres, independente de gênero, independente de qualquer questão de colocação social, todos nós sempre podemos mais que isso. E, Diego, queria te agradecer muito por ter topado, né, essa investidura aqui comigo, com a Flavinha. Hoje sou eu apenas que estou gravando com você, mas nós ainda faremos um trio, porque funcionamos muito bem nesse modelo sanduíche. Funcionamos muito bem. Cada um com a sua característica, né? Isso. E eu quero te agradecer demais, porque eu acho que quando a gente fala, a gente se compromete simbolicamente e socialmente. Principalmente em tempos de rede social, onde nós incorremos em riscos de cancelamento, de não aprovação, não discursou muito bem, que não sei o que e tal. Essa performance, né? A gente tem que estar performando sempre. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente por topar essa prosa com a gente. Olha, eu que me sinto honrado por esse convite.
Eu me sinto honrado de estar no meio desse sanduíche, tá? Entre a Beta e a Flávia, que são mulheres assim que eu tenho a honra de estar junto, tenho a honra de estar aprendendo com vocês duas, porque vocês duas são fantásticas. Então, eu sou muito grato por tudo que você já me corrigiu, tá? De tudo que você já me colocou de uma forma de aprendizado, e sendo que eu fui machista a ponto que eu nem pedi, né? Vocês que chegaram e falaram, deixa eu ajudar. Eu falei, beleza, me ajuda. Né? Que o certo era eu ter pedido. Me ensina como que eu vou ser esse novo homem para essa estrutura, para eu poder preparar minha filha. Porque é isso que eu tenho que fazer. Então, muito obrigado, vocês duas. Vocês são fantásticas, profissionais fantásticas. Eu só tenho que agradecer de ter vocês na minha vida. Pontuando, a gente faz uma troca, né? Como citando Paulo Freire, né? Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém, né? Então, assim, você é sujeito dessa transformação sua. Eu acho que é um gesto de humildade e de engrandecimento humano você conseguir encontrar uma pessoa aberta à troca e à conversa e você disponibilizar conhecimento. Eu acho que o conhecimento, quando ele está guardado, ele de nada serve. É igual uma biblioteca fechada, não serve para nada, então a gente está trocando o tempo todo mesmo, né? Eu aprendo muito com você, com a Flavinha. Eu preciso recuar de muitos lugares também, que a gente é ego, né, gente? Muitas vezes, então é isso, a gente crescer junto. E para vocês que gostaram desse conteúdo, nos siga lá no nosso canal do Óbvio Bendito no YouTube, falando aí sobre temática com os nossos convidados e em duplinha também, em várias outras oportunidades. É isso, beijo, beijo, muito obrigada, Diego. Eu que agradeço. Obrigado.